Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pode Casar, o podcast para quem só quer falar sobre o grande dia. E hoje com convidados especiais mais uma vez, né, Aline? É isso mesmo, pensando nos noivos que se preocupam com a parte financeira do casamento, como se organizar, como planejar, os noivos que ainda estão vivendo tudo ao mesmo tempo, é casamento, é montagem da casa nova, ou que seja, comprando a casa nova, o apartamento novo. A gente trouxe 2 convidados muito especial para poder compartilhar com vocês algumas informações e de repente ajudar vocês a pensar ou tomar as melhores decisões nessa fase. Exatamente. Então, além de ser uma preocupação ali na hora que chega para organizar o casamento, isso por muitas vezes perdura até a finalização do casamento. É aquela dúvida, né? Até colocamos no tema. Será que vou conseguir pagar o casamento? E também quem casa quer casa. Tem muito disso, né? Então, como que faz para a gente aliar isso? Então, para falar melhor com a gente sobre isso, nós temos hoje o nosso convidado, Walter Aquino da Silva, colega, ex-gerente do Sebrae, pós-graduado em gestão financeira, especialista em finanças pessoais, fundador do canal do YouTube Sabendo Economizar. Então, a gente se conheceu no Sebrae, né, que foi um colega que foi gerente lá e hoje ele tem a sua empresa, sócio fundador da Bulbir, Arquitetura, Meio Ambiente e Gestão Empresarial. E o Walter vai responder muitas perguntas para a gente a respeito de como se programar ou se planejar para poder pagar o casamento. E a nossa outra convidada é a Maísa, que é minha noiva, como a gente começou a falar, minha noiva. Tem 28 aninhos, graduada em design de interiores e formada em jornalismo, empreendedora desde 2018, ela sabe que eu sou uma fã dela porque eu não escondo de ninguém. É sócia do escritório de arquitetura, onde ela é responsável pelos projetos de interiores e as redes sociais. Foi noiva na pandemia, se casou de máscara e tudo, e usando o belíssimo vestido preto, que eu adicionei isso aqui no roteiro. Oi, Maísa. Oi, gente, fico muito feliz com o convite, espero poder contribuir aqui nessa jornada que eu sei que as noivas passam por isso, quer se casar, quer ter a sua casa e quer ter a casa linda, maravilhosa, e enfim, eu espero que a gente consiga ajudar todo mundo aqui. E aí, Walter, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Vamos ver o que nós podemos contribuir e ajudar todos os noivos do canal. E que realmente quem casa quer casa. Vamos conversar, vamos debater esse assunto hoje. Acho que a gente pode começar até falando sobre isso, né, Aline? Por que a gente pensou, né, em um dos temas que, por sinal, vai ser nosso segundo episódio, né? É nosso segundo episódio. A gente percebe, assim, que eles chegam e perdidos, né, com relação do quanto gastar, e eles muitas vezes jogam essa dúvida pra gente, né? Então, assim, lógico que a gente consegue visualizar, dentre várias coisas que a gente faz no nosso checklist ali de briefing, de reunião, que tipo de casamento, e até a gente fala isso nos nossos vídeos, que todo mundo consegue casar, vai depender muito do que eles estão dispostos a aceitar daquele estilo, de tudo que engloba os custos do casamento. Mas aí, resumidamente, a gente tem ali um checklist com todos os itens que eles vão gastar no casamento, e muitas vezes aí, a partir dali, eles pensam, e agora? Como que eu pago? E aí, eu tenho que pagar tudo agora? E aí, como que vocês ajudam a gente para pagar? Como que vai ser isso? Que dia que eu tenho que pagar o quê? E aí, a gente vai tentando, dentro das nossas possibilidades, direcionar eles numa prioridade ali. Você vai começar a pagar isso, começar a pagar aquilo. Mas, na verdade, essa organização é deles mesmo, né? Porque eles vão ali entre os dois conversarem e ver da onde que vai surgir esse dinheiro que vai ser pago no casamento. Podem gastar, o que eles querem. Exato. Se eles vão ter ajuda. Hoje está tendo muitos casais modernos que eles dois que se juntam com as suas finanças ali para custear o casamento. Então, hoje é isso, assim, basicamente que a gente vai estar conversando com vocês. Principalmente aqui com o Walter, como que eles poderiam estar tendo essa economia,
para eles fazerem esse custeio do casamento, né? E a gente às vezes fala que tem casamento de todos os valores, tem que saber o que os noivos querem, quais que são as expectativas dele, para saber se aquele casamento que dá para fazer com aquele valor agrada a eles, porque na maioria das vezes não agrada. As noivas salvam inspirações de casamentos do Pinterest de milhões e quer fazer com 10% do valor que de real aquele casamento custou. Inclusive, eu lembro de uns stories que a Maísa postava quando ela era noiva. Ela falava, você quer casar com 20 mil? Ok. Você não vai ter a Beyoncé no seu casamento com 20 mil. Eu lembro dela comentar. Ai. E é bem isso. E muitas vezes os noivos chegam mesmo pra gente e falam, eu quero fazer um casamento, quero ter isso. Agora me ajuda a ter dinheiro pra pagar. Já jogaram isso pra mim. Já teve noivo que quis fazer empréstimo. A Lud comentou que tem noivo que faz empréstimo pra poder fazer a festa de casamento. É algo que eu, a Aline, não recomendo fazer empréstimo, mas aí volta para você nos orientar ou dizer o que você fala sobre essa situação para esses casais. Bom, o interessante, vocês já falaram, qual o tamanho do meu sonho, qual o tamanho da minha expectativa. Todos nós começamos alguma coisa com uma expectativa. Ele tem que ter a noção do que ele vai fazer, de quanto ele vai fazer, qual o tamanho desse sonho, quanto eu posso gastar dentro desse processo, porque aí sim, partindo desse pressuposto, se começa a traçar um planejamento financeiro. Como que eu vou conseguir chegar lá? Eu vou fazer meu casamento daqui a 18 meses, daqui a 12 meses, daqui a 6 meses, vou gastar 50 mil reais. E aí se começa a ter um planejamento em cima do fluxo de caixa de quanto ele efetivamente pode gastar. Eu já vi noivos fazendo rifa solidária. Não, vou fazer rifa, vou entrar na vaquinha.com. Eu fazia pizza. Pois é, eu fazer pizza. Maravilhosa, inclusive. Verdade. Eu quero comer. E, inclusive, você tem N opções de estar fazendo isso. Tá? Agora, uma das coisas interessantes fiz o meu planejamento financeiro, eu começar a economizar o dinheiro, o valor para isso. Uma das coisas que eu recomendo é um investimento, um dos menores, com o menor risco do mercado, é o Tesouro Direto. Você pegar o seu dinheiro e começar a guardar lá, aplicar no Tesouro Direto. Todo mundo tem um smartphone, você do seu próprio smartphone, você controla a sua conta, vai botando lá no Tesouro Selic ou em qualquer um outro que você queira, conforme o seu tipo de planejamento, e vai guardando. E aí nós temos que ter o hábito de não gastar, porque aí você vai ver o volume de recursos ali grande, 10, 15, 20 mil, coça o dedo, dá vontade de gastar e não pode. Eu já o dinheiro já está vídeos compromissado. Legais, divertidos das noivas, tipo, passando no shopping, não posso gastar, eu estou noiva, não posso gastar, eu estou noiva, para tipo, lembrete, estou noiva. Colocar no cartão de crédito. Já vi também. Então é nesse sentido, tudo vai depender do tamanho da expectativa, para que ele possa não fugir do orçamento dele. E eu concordo com o que vocês falaram, para que eu já vou casar, eu vou ter um gasto, e eu vou entrar em um financiamento para fazer isso, sendo que posteriori eu vou ter uma casa, vou ter móveis, vou ter outras coisas que eu tenho que comprar, né? Porque a partir do momento que nós casamos, adquirimos uma família. Toda a responsabilidade de água, luz, aluguel, telefone, tudo isso saiu das costas dos nossos pais, vem para nossas costas. Então nós temos um custo que nós temos que manter. Então isso é importante. O primeiro passo qual o tamanho do sonho, como vocês bem falaram. Feito isso, aí sim, aí se traça quanto eu ganho, quanto eu posso economizar, o que eu posso fazer, quem vai me ajudar, quanto que eu vou gastar. Vou vender pizza, gostei da ideia, vou vender pizza, vou fazer o quê? Né? Bombom na rua. Né? Eu conheço uma família que se sustenta, eles faturam 9 mil reais por mês vendendo bombom na rua. O empresário, né, eu moro no Taquaralto, ele é de lá, ele falou, Walter, eu não vou mais voltar para trabalhar para ninguém. Eu e minha esposa vendendo bombom, eu sou consultor financeiro, ajudo eles dentro desse processo, somos irmãos da igreja, ele está tirando 9 mil. Ele falou, não, estamos com sustento tranquilo. Então, por que eu não posso fazer essas outras atividades, né, para poder completar a minha renda? Então, existem N saídas. Agora, o primeiro passo é traçar o objetivo, e nisso vocês dois são feras. Né, de exatamente organizar, botar dentro do sonho, de não deixar ele fugir. Qual é o sonho, qual é o objetivo, e aí sim, aí o resto fica mais fácil.
E tem alguns noivos que normalmente eles não sabem quanto custa aquele casamento do jeito que eles imaginam. E aí entra o serviço de consultoria, que eles conseguem escolher um cerimonial, pagar 1, 2 horas de consultoria para poder fazer essa estimativa. Olha, o seu casamento desse jeito hoje custa mais ou menos tanto, que é antes de começar a organizar de fato o casamento. É para a pessoa que ainda vai começar a organizar. E para aqueles noivos que querem começar agora e às vezes querem fazer um investimento, o nosso mercado ainda favorece muito, porque o mercado de casamento sempre recebe antes do dia do casamento, mas normalmente os fornecedores pedem uma entrada pequena e pode receber o restante do pagamento na véspera, que é 1 ou 2 semanas antes. Então dá para o cliente se programar, começar a pagar, botar esse dinheiro para render e pagar o restante lá na véspera do casamento. Sim, a partir do momento que você se planeja é mais fácil. Exato, falou tudo, porque às vezes acontece também do casal chegar e ele querer um Pinterest, né, um casamentos grandes, né? E aí ele quer casar daqui 2 meses. Aí não tem condição, não tem dinheiro guardado. Aí esse planejamento que a Aline está falando, que ele tem muito tempo para ele parcelar, se for o caso dele ali incorporar essa parcela dentro do orçamento dele, aí a gente faz com que ele repense. Já aconteceu muito de o casal chegar e aí quando ele se depara com a realidade, porque ali é tudo novo, então ele está ali e aí a gente dá já essa primeira conversa. Não, então realmente eu tenho que repensar na data. Aí eles alteram. Então, quando é assim, alinha, né? Então fica legal. Mais fácil, menos frustrante, porque às vezes quando ele botou na cabeça e aí vai ter que correr atrás e não tá preparado, é tudo mais estressante. Né? E tem também aquele casal que ele já tem esse dinheiro guardado, já fez esse investimento lá atrás, que ele já chega agora, quanto que é o casamento? Ah, vai dar 180 mil. Ele fala, tá bom. Vamos lá, fechar, já está organizado, já está planejado. E já teve cliente que eu atendi, Lud, que foi a consultoria, né, para conversar. Ele só queria conversar, não ia contratar nada, não ia começar agora. E aí o casamento que ela queria fazer era um casamentão e ela queria gastar 20 mil. Na nossa estimativa ia dar uns 90, que não era tão grande também, era um casamento meio termo. Mas ela, não, mas eu só queria gastar 20. Então, ali ela entendeu que ela já não conseguiria fazer. Aí deixou para futuramente ela pensar em fazer o casamento dela. Acontece muitos casos assim mesmo. Na época de faculdade, nós fizemos um trabalho que um casamento classe média, não chique, classe média, ele custa um carro popular. Não deve ter fugido muito. Que o carro também tá um absurdo, né? Então, o carro popular não é mais tão popular. Não é tão popular. Em torno dos 100 mil. Exato. É um casamento, não vai sair dependendo do que você quiser, não sai por menos que isso. Não sei se eu estou muito errado. Não, depende. Dona Maísa, você está escutando e você já passou por isso. Sim. E eu, assim, na época me faltou, assim, bastante maturidade, já que a gente está nessa mesa redonda aqui para falar os fatos, as verdades. Eu fiquei noiva aos 23 anos. E hoje, olhando para trás, não que eu tenha, assim, tão mais idade do que 23, por 5 anos atrás. Mas a gente vai aprendendo com as cagadas que a gente faz, né? E eu vejo que me faltou essa maturidade de entender o quanto custava o meu sonho. Eu sabia perfeitamente quanto que custava, mas eu queria na data que eu queria. Eu queria ali no prazo, dali 1, no máximo 2 anos. E, assim, me faltou entender que, primeiro, qualquer dinheiro é dinheiro quando você está juntando. Se tem 10 reais na sua conta, você junta 10 reais. Se tem 50 reais, é 50 reais. Se tem 100 reais, é 100 reais. Porque, às vezes, a gente fica nessa de eu vou juntar dinheiro e aí eu só vou juntar, assim, se eu juntar 200 reais por mês, em 10 meses eu tenho 2.000 reais. Tá, mas se você não juntar nenhum dinheiro, porque esse mês não teve 200, você não vai ter 200, você não vai ter 2.000, você não vai ter nada. Então, qualquer dinheiro, quando você está juntando, é dinheiro. Outra coisa foi a questão da data. Eu poderia ter deixado para fazer o meu casamento bem depois, para eu começar, para eu ter essa folga para juntar mais dinheiro, para fazer a minha festa. No meio do caminho, o spoiler, nós acabamos casando só no cartório e tudo porque pandemia, né? A gente não sabia quando aquilo ia terminar para ter uma festa de novo. Mas eu não queria esperar muito tempo. Se fosse 3 anos, 4 anos, 5 anos, como se eu fosse morrer dali a 3 anos, 4 anos, 5 anos. O tempo passou do mesmo jeito. Eu estou aqui vivíssima. E assim, o tempo, ele
vai passar de qualquer maneira. Você pode fazer o casamento dos seus sonhos dali ao tempo que você consegue pagar. Você pode fazer sacrifícios, cortar ali gastos. Você pode fazer uma renda extra. Enfim, como que você vai lidar com isso? Eu lidei surtando, gente. E não deu muito certo no final. Assim, muitas brigas, muito desgaste. Mas deu tudo certo no final, casamos, estamos aí casados até hoje. Amém. E a ideia agora é programar para fazer uma renovação de votos. Aí vem aí. Vem aí uma coisa. Mas é a maioria, sabia, Maísa? A gente tá falando aqui o ideal, né? A gente tá falando ideal, mas a maioria que realmente chega é muito difícil fazer quando a gente coloca uma coisa na cabeça, né? O sonho é uma data especial que, por acaso, aquela data faz sentido para vocês. É uma data que talvez seja o dia do pedido, que todo mês você comemora. Enfim, todo mundo chega já... Tem gente que pensa por causa do feriado, já pensa na logística de família, de pessoas. Então, é complicado a gente jogar a realidade, assim, né, para eles. Então, por isso que nem todo mundo adere e muita gente acaba realmente sofrendo, tendo desgaste, porque dinheiro, né? Às vezes a melhor alternativa é realmente aceitar que a gente vai ter que diminuir algumas coisas do casamento para tornar ele possível. Hoje... Se eu quisesse ter uma festa de 200 mil, 300 mil reais, eu jamais conseguiria juntar esse dinheiro e depois chegar lá e enfim. Eu sei que a gente tem que se adequar um pouquinho. Sonhar, sim, com certeza, mas adequar ao nosso sonho. Porque a gente vê também nas redes sociais as blogueiras se casando, elas não gastam tanto dinheiro quanto a gente pensa nos casamentos delas, porque elas são blogueiras e é uma estratégia de marketing para o fornecedor divulgar a empresa dele com aquela blogueira. Então ela vai entregar o convite perfeito para as 28 madrinhas dela, que vai ser um sapato de marca dentro de uma caixa. Verdade, isso aí, o deslumbre da rede social faz muito ser feito. Mesmo. Exatamente, a pessoa ela fica naquela expectativa de que ela também vai conseguir, que vai ser muito legal e que ela vai conseguir fazer uma festa de convite de padrinhos e que as pessoas vão receber um tablet com vídeo. Tem muito convite assim, né? Bem diferentão. E às vezes cabe a gente aceitar que, eu acho que a melhor maneira de convidar as minhas madrinhas e todos os meus convidados vai ser com uma arte digital. E tá tudo bem, porque o que importa no fim das contas é você casar com o amor da sua vida e ter ali aquele momento bonito junto com quem você ama. É o que para você é importante, né? Aí, esse negócio que você falou sobre a pessoa cair na realidade. A gente fala muito, acho que a Aline também fala. Quando eles chegam, aí a gente fala, vamos mostrar as suas inspirações. E aqui, a gente tá aqui também, além da gente estar sonhando, é tudo concreto. Tipo assim, a gente tá trabalhando realmente com o sonho dele, mas a gente tá querendo que ele se torne realidade. Não vive no mundo da fantasia e nem, né? A gente tenta trazer ele para a realidade e eu sempre falo, vamos alinhar a expectativa com a realidade. Exatamente. Então, se a sua expectativa tá alta, se a realidade é baixa, vamos alinhar. Ou você vai abrir mão e gastar mais, ou você vai falar, não, realmente esse aqui que é dos meus sonhos aqui não vai ser possível dessa vez. Vamos reduzir aqui o gasto, vamos tentar. Aí nós chegamos que é algo que é o mais problemático, a lista de convidados. Aí a gente fala, ou você vai diminuir... Isso é pra todo mundo. Né, o perrengue. Ou você vai diminuir ali sua lista pela metade, fazer um casamento às vezes melhor para aquela metade de pessoas, aí vem a briga, né? E aí? Quem tira? Qual que é a prioridade? Não consigo fazer com menos de 200 pessoas, porque tem que convidar todo mundo. E aí já tem noiva que fala assim, tô nem aí, eu vou fazer só com a minha família e pronto. Umas sofrem, outras não. Cara, eu tenho... Assim, eu sou muito desgarrada da minha família como um todo mundo bastante. Então, esse problema com família... eu não cheguei a ter, mas com amigos. Tem gente que até hoje se ressente, porque eu fiz um jantar de casamento civil, uma coisa mega simples ali dentro das possibilidades. Pandemia, 2020, foi ali... O auge, né? O auge. Então, foi um pouquinho arriscado. Eu fiquei, assim, apreensiva, porque ninguém estava vacinado. Apreensiva também com os haters, né? Com os haters, porque as pessoas na internet, elas não perdoam. E... No fim das contas, eu podia convidar 30 pessoas, que era o que cabia no espaço, e também 30 pessoas no auge da pandemia, ninguém vacinado, tudo mais, já era bastante gente. E teve gente que ficou chateada comigo. O noivo falou, nossa, mas você não vai deixar eu convidar ninguém? Eu falei, convida então, né? Se você faz questão. Aí ele convidou o pessoal do trabalho dele,
permitir que ele tivesse 5 convidados? Permitir. Ele teve os 5 convidados dele, mas aí no final, assim, a família dele pegou Covid na semana do casamento, então não veio mãe, não veio pai, não veio as irmãs dele, não veio ninguém do lado dele, ele teve ali os colegas de trabalho, assim, mas acaba tendo essa questão com os convidados, porque as pessoas, elas não têm a mínima noção de quanto custa um casamento. Elas querem ser, né? Os convidados, eles querem ser convidados a qualquer custo para comer de graça e beber de graça e ir pra festa. E reclamar depois. Esse é o fim. Então, quando... tá até rolando uma treta na internet, não sei se vocês viram no TikTok, da menina que foi desconvidada porque ela comia demais. Eu sei que, assim, né, nessa treta, eu fiquei do lado da treta mesmo, porque eu não sei se ela come demais realmente, mas... As noivas da pandemia, principalmente, tiveram que desconvidar a gente para fazer casamentos pequenos. Muito. Sim. E às vezes a gente vai ter que lidar com esse sentimento de que o convidado vai ficar chateado. E isso é dele, isso é sobre ele. Se ele quiser trabalhar isso dentro dele, conversar com você, expressar que tá chateado, tudo bem. Mas não tem o que fazer, gente. Às vezes a gente tem que diminuir essa lista. Às vezes a gente não vai convidar aquela vizinha que te pegou no colo, que a sua mãe tá fazendo muita questão. A sua professora da escola. Exatamente. E aí, assim, se a gente for ficar se martirizando, o casamento já é uma etapa que demanda muito da gente. Apesar de não parecer, e apesar de ser um processo muito gostoso, a gente pensa nisso o tempo inteiro, é uma carga mental muito grande. Não dá pra gente fazer um casamento pra agradar os outros 100%. Isso. Até no nosso bate-papo, né, com o Walter, falando como que tava esse mercado agora, pós-pandemia, a gente vê ainda 2 realidades, né? Sim. Veio, sim, essa onda da pós-pandemia, das pessoas realmente valorizarem as pessoas próximas, né? Dinheiro tá difícil, vamos convidar só quem realmente importa. Então, as pessoas estão mesmo mais ligando, não estão muito ligando para o que acham e mais valorizando o mais próximo. Por outro lado, eu acho que a gente se privar de festa fez com que as pessoas voltassem com muita vontade de festa, muita vontade de festar. Então, tá voltando também os eventos grandes. A gente tá tendo as 2 coisas. A gente tá tendo o evento intimista ali bem reservado e bem cheio de detalhe, que isso também veio da pandemia. É pequeno, mas é bem caprichado, menos, custa, né? Igual o casamento de muitos convidados. Exatamente, porque ele pensa ali em cada detalhe. É um evento intimista, mas com todos os detalhes de um evento grande. E tem aquele que eles querem mesmo festar, tipo, não sei o que vai ser de amanhã, hoje nós só temos o hoje, vamos viver o que há para viver. E tem festa de casamento que o convidado, ele custa uma média de R$3.500 cada convidado, dependendo do orçamento da festa. E aí o convidado pega e fala assim... uns 200, né? Aí o convidado fala assim, não, eu vou levar a minha tia que chegou aqui em casa, eu vou levar pra festa, pode? Aí a noiva fala, não pode, mas é o que você comentou, o convidado não tem noção de quanto custa ter uma pessoa naquela festa. E eu tive um casamento durante a pandemia de 12 convidados, 12 pessoas, os noivos gastaram R$65 mil, foi um casamento com tudo que uma festa grande tem, só que para 12 pessoas. Teve o buffet, o melhor buffet, banda, bar de drink, champanhe, porque o pai da noiva, ele entende de vinhos e champanhe, então ele comprou as melhores marcas. Foi um casamento tão lindo, perfeito, gastando muito para 12 pessoas. E aí você pensa, quanto custou cada pessoa nesse casamento? Exato. Walter, e como seria assim mais além de a gente ter falado, né? A Maísa fez pizza, a gente conhece histórias de pessoal que fica em semáforo vendendo bombom. A gente teve o caso do Pra Falar de Casamento, que foi a live, nosso primeiro evento, que a gente acabou tendo ali o casal e eles também faziam algo para poder guardar dinheiro pro casamento, né? Sim. O que mais que você indicaria assim pro pessoal? Você pode fazer rifa. É uma coisa, a rifa, né? Uma coisa que eu acho muito interessante para você guardar dinheiro, o desafio das 52 semanas, onde cada semana do mês, né, você vai guardando um determinado valor. Se você começar o desafio de 52 semanas guardando R$1, no final de um ano você tem, acho que se eu não estiver enganado, é 1.356. Se você guardar R$10 por semana, são R$13 mil. É igual você acabou de falar dos 200. Então, começar a ter isso aí e buscar alternativas, porque cada um tem um diferente. Você pode vender salgadinho, comprar alguma coisa na internet. Eu estava fazendo um trabalho numa das escolas aqui e eu fui chamado por um professor
para resolver um problema com o aluno, com o pai, que o aluno descobriu, por exemplo, a plataforma do Hotmart estava ganhando 12 mil reais. O aluno estava ganhando, de 12 anos, ganhando mais do que o pai. Então, existem hoje N maneiras de vocês estarem trabalhando. Eu tenho essa plataforma, existe essa plataforma do Hotmart para estar fazendo isso. Eu posso ser representante de outras pessoas, de outros trabalhos, pegando e revendendo. Não tem gente comprando roupa do Shein e revendendo? Exato. Então, existem N maneiras, possibilidades de eu ganhar dinheiro. Agora, depende do perfil de cada um. O que cada um gosta de fazer, o que cada um pretende fazer. Porque para mim ganhar o dinheiro para o meu casamento, eu vou ter que fazer algo que eu goste. Porque senão aquilo ali, o casamento ele por si só ele é estressante. E aí Ele te você faz eleva algo seu que você não grau de gosta. estresse, exatamente. Você pegou algo que você não gosta, e a mulher geralmente me corrige se eu falar besteira. Ela se estressa muito mais do que o homem. O homem geralmente ele é mais tranquilão. A A mulher se estressa verbaliza mais. Né? Pra vocês terem noção, no E dia a do meu... expectativa do casamento para a mulher é colocado para a gente aprende isso desde muito cedo, de que tem que ser incrível, perfeito, e aí isso eleva o nível do Os estresse. contos de Meu fadas, casamento eu né, fiz uma gente? coisa pequena. Eu fiz aluguei um barco desse aqui na Praia da Graciosa. Flutuante. E fiz um flutuante, que obrigado. legal. Tava tentando lembrar o nome. Coisa pequena, 40 pessoas no máximo, né? E o que aconteceu? Minha esposa estava no salão se arrumando, deu uma tempestade em Palmas, que vocês terem ideia, que fechou a ida da praia, que fechou tudo. Quem estava lá no meio do lago Na não pôde ilha, voltar, na Ilha Canela não pôde voltar, ninguém ia, destruiu toda a ornamentação que nós gastamos 2 dias fazendo. Aí deu 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, minha esposa me ligou. Ei, meu bem, como é que tá tudo aí? Tá chovendo? Eu falei, não, tá nem só gotejando aqui, tinha tudo destruído, não tinha nada. Ai, que O cara legal. que tava do meu lado começou a rir. Aí falou, mas tá tudo bem. Eu falei, tá, você pode ficar tranquilo. Aí quando eu desliguei o telefone, ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, você é doido. Eu falei, eu vou estressar ela lá, se eu falar que tá tudo disso aí. Ele falou, o que você vai fazer? A hora que parar de chover, a gente arruma. Ela não percebeu que tinha, porque você veio numa tensão tão grande pro casamento, que eu e o outro rapaz arrumamos tudinho. Aí foi do nosso jeito, né? Imagine 2 homens arrumando o salão, ficou maravilhoso. Ela só conseguiu perceber e as pessoas perceberam depois. Então, tudo vai muito de você estar junto ali com a pessoa e estar trabalhando, estar fazendo. O casamento, ele é parceria. Os dois Você não está contra a outra pessoa, você está com a outra Exatamente, pessoa. com a outra pessoa. E o que você falou é muito importante. Se eu não dou conta em 2 anos, eu prolongo para 4. É isso que eu quero, é esse o meu sonho? Ótimo, vamos fazer em 4. Ninguém vai morrer por causa disso. Se programe para fazer em 4 anos, desde que caiba no seu... Não fuja dos seus sonhos por causa de dinheiro. Tudo tem solução. Se o seu casamento, você quer fazer um casamento de 150 mil reais, aumente, não dá para fazer em 12 meses, faça em 24, faça em 36, se organize. Você tem um carro, vende o carro, vai fazer outra coisa, vai andar de ônibus. Ninguém morre se andar 2 anos de ônibus. Não é vergonha para ninguém. Quantas e quantas vezes eu, como gerente do Sebrae, levava marmita para economizar dinheiro, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. As pessoas têm vergonha de algumas coisas que tomam. Ah, mas o que fulano vai pensar? Eu não estou nem aí para o que a pessoa vai pensar. Eu quero é ganhar dinheiro. E tem gente Quem que paga julga, minhas né? contas sou eu. Sim, que Já julga. julga, fala, nossa, tá fazendo isso pra uma festa, né? Tipo, julga o sonho da outra Mas pessoa, é o teu né? sonho. Tem que correr atrás do seu sonho. Tem aquela pessoa que não acredita no casamento. Casamento é um momento muito importante, é uma marca. Às vezes eu festa, falo que é um né? ritual de passagem. Você casou, dali pra frente é uma outra vida. E tem gente que fala, ah, não, por que você tá pagando casamento? Vai fazer uma viagem. Tem muito. Ah, você poderia ter comprado um carro com dinheiro desse casamento. E sim, poderia, mas e daí? Eu quero casar. Exato, eu quero a festa, é isso que eu quero, é isso que eu sonho. E isso é legal, as pessoas têm sonhos. Tem pessoas que são práticas e que não querem, ponto, e tem outras que querem. É o livre-arbítrio que cada um tem. E a gente precisa aceitar para si que porque eu quero é resposta sim. Por que você vai fazer uma festa e você não vai fazer uma viagem? Porque eu quero. E Não acabou. é. Não é porque, contextualizar. porque eu gostaria de ter. justificar Não tem o que que justificar. Não vou procurar É porque eu em quero. Freud, em lugar nenhum, para uma justificativa. Eu quero, ponto, Exatamente. acabou. Às vezes a gente fica assim, nossa, e se me perguntarem, meu Deus, eu digo o quê? Porque eu quero. Eu quero isso.
E é sobre isso. Isso. Eu fui questionada porque eu iria casar no civil, porque casar no civil custa dinheiro. Na época, em 2020, falando aqui abertamente de valores que todo mundo sempre pergunta, né? Eu paguei R$770 pelo casamento civil, mais o valor das certidões de nascimento. Então, ficou assim, quase R$1.000 em taxa de cartório. Me questionaram por que eu não fazia simplesmente uma declaração de união estável. Porque eu quero casar. Eu quero. Boa noite pra você. Eu quero casar. Fiquem Uma com declaração Deus. de união estável não é um casamento. E ela não tem as mesmas condições ali, regime de bens, essas particularidades, Sim, assim. sim. Ela tem as suas diferenças, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É E- parecido, mas não é Se igual. pra pessoa tudo bem, ok. Pra ela, Sim, né? Pra pra você, ela. o que Cada um você tem- quer. Se você aceita meio termo, Outra coisa também que é legal falar é que nesse momento do processo da organização dessa finança é a hora de você ali conversar e já conhecer o seu parceiro, né? Porque como que vai ser? Há casos e casos. E a gente não vai dizer o que é certo e o que é errado. Cada um tem o seu. Sim. Mas às vezes ali um ganha mais, o outro ganha menos. Aí um vai arcar mais, o outro vai arcar menos. Ou eles ganham e os dois vão dividir essas finanças do casamento, da organização. Isso é um diálogo entre eles. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas é ali que você também vai decidir como que vai ser custeado o casamento. Nós outros vamos pagar, vai ter a ajuda dos meus pais, igual antigamente. E tem alguns casos tradicionais, igual a gente teve no episódio primeiro, que foi a Nath, que o pai dela ajudou ela no casamento inteiro. E a Geisa, ela e o noivo que bancaram o casamento. Então, há casos e casos. Então, eu acho que isso também tem que ter esse diálogo para a gente poder, já que a gente está falando da organização e das finanças do casamento, esse diálogo para saber de onde que vai sair o dinheiro, né? Além da economia, como que vai ser custeado ali. Né? Então, eu acho que isso também é importante de falar. Ó, E- peguei aqui, ó, fazendo uma conta rápida de padeiros. Se o seu casamento custa R$100.000, se você dividir ele em 24 parcelas, ficou 24 parcelas de 4.100. Cabe no seu orçamento? Ou em um ano, 2 anos vai ficar apertado. Vamos jogar para 4? Ótimo, faça em 4 anos, R$2.000. Já não é nada tão absurdo para você conseguir gastar. e esses R$2.000 investidos vai ser Ou ainda mais. Ele lá na reduz frente. o seu tempo, isso que eu ia falar. Ele reduz esse seu tempo consideravelmente, pelo menos um bom investimento em uns 12 meses. No caso, talvez ele não faça contratos ainda. Ele vai tendo esse dinheiro investido e Vai aí ele juntando. começa a organizar o casamento em 2 anos. Porque eu acho que organizar em 4 é mais difícil, até para projetar, né? Sim. A questão com os fornecedores. Mas ele vai fazendo esse investimento lá, nos locais que você falou, Tesouro Selic e tal, para ele poder fazer o casamento em 4 anos, planejar isso, né? Isso, aí um ano e meio antes começa as contratações. Exatamente. Porque se você for comprar uma geladeira boa, é 5.000. Vocês acham que um fogão meia boca é 1.500 conto. Aí, dona Maísa, É, né, também vai falar Tô pra errado gente. muito nessas coisas. Né? Exatamente. Uma máquina de lavar, né? Se você for pegar aí para um casal, você vai Nossa. pagar quase R$3.000 uma máquina de... E não estamos falando de tudo. Porque aí na hora que você entra no quarto, no resto... Não, a TV, eu sonhei com aquela TV enorme, né? Grande. TV pronto. quadro. E já vai mais uns R$4.000 na TV. E vai por aí afora. Então não tem só o casamento. E a Maísa posta direto Essa TV os maravilhosa projetos de dela. interiores com as casas Gente, essa lindas, TV maravilhosas. Agora eu quero uma pra minha casa. Contextualizando, a minha TV da sala de reunião do meu escritório, ela vira quadro. Quando a gente não tá usando e tudo, a gente aperta um botão e você vê, você acha que é exatamente um quadro. Já tive cliente que me perguntou que horas que eu tirei a TV da reunião. Nossa, vocês não têm TV aqui mais? Como que vocês apresentam? Eu já vi. Não, ela tá aqui. Essa. É maravilhosa. Perfeita. Perfeita. Aí, Maísa, uma outra pergunta. Dá para casar e também já organizar a moradia? Olha, assim, é claro que, né, obviamente, tudo depende do tamanho do seu casamento, quanto você ganha, quanto você está disposto a guardar, tudo isso que a gente já falou aqui. Mas o que eu aconselharia é, primeiramente, a gente começa com o projeto. Então, se você tem ali em mente aquele imóvel que você vai conseguir comprar, muitos começam com um apartamento bem pequeno, porque o apartamento é bem mais em conta, consegue dar uma entrada. Ano passado eu fiz uma simulação e eu conseguia financiar um apartamento na planta com a entrada de R$10.000. Então, não precisa de tanto dinheiro assim para financiar um apartamento pequeno, pelo menos em Palmas.
Então, se você já tá com, por exemplo, esse apartamento na planta, enquanto você planeja o seu casamento, a gente vai pro projeto. Porque o projeto, ele vai te dar esse norte para você ir executando ao longo do tempo, saber exatamente o que você tem que comprar para você não gastar dinheiro com uma coisa que dali a 5 anos você tem que recomprar outro modelo porque aquele não te atende, refazer, por exemplo, sei lá, a pessoa foi fazer uma belíssima bancada de porcelanato, polêmicas. E aí, dali a 5 anos, ela tem que quebrar toda a cozinha dela e refazer porque ela viu que aquilo ali não atende ela, porque ela não consegue pisar um alho sem achar que vai quebrar tudo. Então, o projeto, ele é o seu maior norte. Você não precisa executar todo aquele projeto de cara. Mas você consegue, inclusive, tendo esse projeto, colocar várias coisas na sua lista de casamento para você ir ganhando. Ganhar de presente. Porque uma cadeira custa, tem cadeira de R$150, tem cadeira de R$5.000. Então, a gente tem aqui nesse projeto, essa cadeira, ela custa R$200, coloca lá a cadeira pro povo te dar, porque você tem que sentar para fazer uma refeição na sua nova casa. Tem essa possibilidade, é verdade. Uhum. E eu falo isso para todos os clientes, assim como a gente vive nesse mundo de casamentos, a gente sabe o que dá certo e o que não dá, sabe os caminhos. Isso são os especialistas, então, não invente de contratar, polêmicas, um mestre de obra. Contrate especialistas que vão te levar. Já tive vários casos, inclusive próximos, de contratar um mestre de obra e eles gastarem o triplo do que ele prometeu lá no início. Porque realmente o especialista vai fazer um projeto para você. E depois de comprar um móvel que não passa na porta, que eu já vi isso acontecer. Sim, gente, minha exatamente. Não sobe no elevador. Então, mandei fazer um móvel planejado, uma bancada, alguma coisa com marceneiro, ele não se atentou. Foi subir lá no elevador, não conseguiu subir no elevador. E aí não entrou na porta, aí vai ter que cortar no meio lá no corredor, levar de volta e pro longo prazo, enfim. Você pode ter inúmeros prejuízos por você não ter esse planejamento. Eu acho que a chave de tudo que a gente está falando aqui é planejamento. Você tendo um projeto, você vai saber quanto que custa aquilo que você está sonhando. Você vai ter essa noção. Mas eu vou contratar aqui o mestre de obra, ele vai fazendo para mim, ele levanta lá 4 paredes e aí a gente mora dentro e tudo. Primeiro que isso é muito estressante. Segundo que o município ele pode vistoriar e ele pode embargar por não ter nenhum projeto. Então, você, para fazer alguma obra, você precisa de projeto. Para você fazer no condomínio, muitas vezes o condomínio vai pedir os projetos. Eu queria transformar esse quarto aqui numa sala, porque a minha sala aqui do apartamento eu achei muito pequena. Precisa do projeto. Então, às vezes, a gente precisa desse planejamento para a gente gastar menos, em menos tempo, ou então para a gente ter a melhor coisa possível no tempo hábil para aquilo. E isso vai desde planejar a sua festa, desde planejar o seu apartamento, desde planejar a viagem da lua de mel. Tudo, é verdade. Tudo. Com organização, com planejamento, você vai muito longe, você conquista o que você sonha. Eu já tive, eu não sei se a Aline também, casais que realmente falam pra gente, quando a gente tá ali naquele momento de mostrar qual seria os custos do casamento, aí ele fala, olha, eu tenho esse valor, só que não é prioridade pra gente gastar tudo, porque a gente tá organizando pra gente também comprar, ou mobiliar, ou terminar de construir a nossa casa, ou o nosso apartamento. Então, tem muitos casais que compartilham com a gente isso, eu acho bem interessante, por isso que eu achei legal trazer. Porque ele já tá ali naquele momento de organizar essas finanças ali, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, querem fazer tudo direitinho mesmo, terminar, fazer o casamento e já entrarem para casa própria deles. Já vai organizando as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter bastante pé no chão, bastante maturidade, bastante conversa. Conversa com o noivo sobre finanças, os dois ali se ajeitando. Esse foi um ponto de muito atrito no meu casamento. Foi porque não era o sonho do Lucas fazer uma festa, né? E era o meu, o meu sonho, sabe, de todos os tempos. E quando a gente se entendeu e a gente conversou, e o casamento no cartório e o jantar que aí a gente fez com a família, mesa do bolo, tudo certinho, bonitinho, aquilo criou um lugarzinho dentro do coração dele ali, ele passou a gostar daquilo, tudo fluiu. Então,
Nessa questão da casa própria também, tem que ter muita conversa. Às vezes é o sonho só de um. E aí os dois tendo essa maturidade para conversar, porque olha, se você está planejando se casar, você vai precisar conversar muito com a outra pessoa. E aprender a ceder. Ceder. Basta os dois. Exatamente. E tudo, essa sua palavra, planejamento, é tudo. Sem planejamento nós não vamos fazer nada. Não se inicia um casamento sem planejamento. Já vem pelo fato de festa, de casa, de tudo, como você está falando. Olha quanto que você acaba gastando por você não, por exemplo, planejar sua casa, o interior, como você se deu os exemplos aí, coisas que você vai levar, porque eu contratei um pedreiro, um marceneiro que não entra num simples elevador. Quando eu falei do móvel, eu já vi isso acontecer. Ela gastou uma fortuna em um móvel que não passava na porta. Quando é planejado, a gente ainda consegue cortar. Geladeira, Não só tem devolvendo. Não entra, entendeu? Então isso é importante. Lembrei, olha só lembrei da nossa casa, que a gente não foi lá primeiro medir, compramos um cooktop, como é que é? Cooktop, né? E aí, quando a gente foi lá para colocar na pedra, era maior do que a pedra. Tivemos que trocar por um inferior, porque não dava lá. Mediu antes. Não mediu. E também tem a questão dos casais que vivem essas etapas em momentos diferentes. Por exemplo, eu casei primeiro, depois que agora a gente está começando a falar em ter a nossa casa, em ter tudo certo. Hoje a gente ainda mora de aluguel, mas montamos, ganhamos presentes no casamento, tudo bonitinho. Tem a casa toda montada. Só que tem muita coisa que a gente fala, não vamos gastar dinheiro com isso agora, porque não é a nossa casa. Se a gente for mudar de casa, tem que carregar esse tanto de coisa. Isso. Então a gente só tem o essencial ali, mas a casa tá funcionando normal. Mas agora que a gente está na etapa de procurar a nossa casa, então além de ter o casal que vive as duas coisas ao mesmo tempo, também tem esses que primeiro vai casar, tá focado aqui, vai investir tudo aqui, casou, pronto, agora a gente vai começar a trabalhar para ter a casa, ter o carro. Prioridade, os o meu foi assim também. O que ela falou, por que você tá fazendo isso? Porque eu quero, ponto, e acabou. Pronto, simplesmente, e não é vergonha nenhuma morar de aluguel. Eu estou morando de aluguel, nós estamos fazendo isso porque mais tarde eu quero construir, eu vou comprar a minha casa, ótimo, isso é excelente. Mas é o planejamento, caber tudo dentro do bolso, tudo dentro do orçamento para evitar conta, para evitar de você ficar endividado. Senão você sai de um casamento, você fez a sua festa, e aí você está tão estressado com tanta conta que aquilo ali vai virar uma briga com a sua esposa ou com o seu marido e vira um caos. Eu falo isso. Dinheiro é estressante. Demais. Eu falo isso. Vocês organizem para que não fique em dívida depois, né, do empréstimo ou de qualquer outra coisa, para vocês não começarem uma vida com dívidas, estressante, né? E é realmente algo que é briga, né? Nos deixa de muitas DRs. Desconfortável. Sim, realmente. com certeza. Então, acho que a gente pode até colocar isso como nossa mensagem final. Planejamento, né? Planejamento é tudo. Até coloquei na nossa frase final. A frase, já adiantando, nossa frase que é para os participantes que estão assistindo aí nosso episódio. E aí a gente está querendo que eles interajam e vai ter um sorteio, né? Um sorteio de um presente para eles. E a frase que eu coloquei para que é para eles, a gente saber se vocês assistiram. E é para vocês colocarem lá, é assim, ó. Planejando e economizando, tudo dá certo. É ter um objetivo, ter um foco e trabalhar por isso. Exato, é planejar. Vou passar, não sei se pode, mas se não puder, ele corta ali, como está editado, né? Para os seus ouvintes depois, para todo mundo que estiver acompanhando, quem quiser, e marcar vocês, eu vou deixar lá disponível um simulador financeiro para vocês, disponível para que as pessoas que querem, eu quero gastar X e eu posso economizar Y, quanto tempo eu tenho que fazer para chegar nesse ponto? Nossa, maravilha. Vou disponibilizar para vocês. Acho que isso é a dúvida geral. Que os noivos normalmente me cobra, tá, Ludmila? Vamos na hora. Está sendo cobrado aqui já em nacional, rede nacional. Né? E é isso, então a gente queria agradecer, eu acho que foi muito legal. Maísa contando aí sua experiência, foi muito enriquecedor, assim, as noivas realmente devem ter se visto também você, falando um pouquinho sobre o que vocês fazem lá na sua empresa, né, o projeto. Walter aí vindo com a parte financeira, foi vamos muito deixar legal. Eles se apresentarem um pouquinho, cada um falar um pouquinho do que a gente faz, falou no início, oferecer né? seu serviço. A gente fez do início, mas eles falam melhor agora. Exatamente, então vamos lá. As damas primeiro. Ai, obrigada. Eu sou designer de interiores, então a gente trabalha
com esses projetos da parte de dentro. Claro, se você quer construir também, a gente tem o setor de arquitetura na empresa e a minha parte é a de interiores. Então, se você comprou um apartamento e você quer saber o que você faz nesse apartamento, não é só a decoraçãozinha, o bibelô no topo da estante. A gente mexe em revestimentos, iluminação, louças e metais, forro, marmoraria. Então, toda essa parte que aí lá no final a sua casa vai estar linda, maravilhosa. Chique. E as pessoas elas Sua cara. Sua cara. E os seus amigos eles vão falar assim, não, vamos lá na casa dela porque a casa dela é a mais bonita, vamos fazer o jantar lá. Então, Um sonho. esta parte a gente faz projeto e execução de obra com um belo planejamento, uma bela planilha de Excel ali para a pessoa saber quanto que custa antes de começar a obra. Opa. E ir controlando os gastos dela para ela não chegar no fim da obra também sem dinheiro para terminar ali o projeto. Então a gente faz todo esse serviço lá na Casa Krasuski e é isso. Exatamente. Parabéns. Maravilhoso. Bom, me chamo Walter Aquino, sou consultor dentro dessa parte financeira, gosto da parte de finanças pessoais. Se alguém precisar de alguma ajuda, eu me coloco aí à disposição. Estou com um escritório aqui no centro, na frente dos povos indígenas, aqui em Palmas, Tocantins. E a ideia nossa, eu gosto muito do mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores. Minha especialidade é principalmente atuar com empresas, mas isso não nos impede de estar ajudando as pessoas dentro dessa parte financeira. A educação financeira ela é essencial. Eu tenho ensinado minha menina tem 18 anos, a trabalhar com a conta. Eu já abri ela com 15 anos, eu abri a conta para ela, fui ensinando ela a mexer, ela no investimento. Ela foi fazer um curso no Senai, foi até interessante, que quando o pessoal foi falar de mercado de capitais, bolsa de valores, que estava falando lá da ação da Petrobras, eu não esqueço essa cena. Ela falou, professor, o número da ação é Petri 4, se eu não estiver enganado. Aí ela falou, todo mundo olhou para mim e falou, aí foram buscar a internet. Como é que tu sabe? Falou, não, porque eu mexo com isso, né? Olha só. E eu trago ela para me ajudar geração. no imposto de renda e isso tudo. Então é muito interessante. Então eu tô inserido dentro desse mercado. Então se alguém precisar, a gente está aí à disposição também para ajudar os noivos, as noivas dentro dessa questão do planejamento financeiro. Muito importante. Que Deus abençoe a todos, né? Os novos casais, as novas famílias que estão vindo, né? Nós que somos casados e quem está... O casamento é uma sessão da gente estar cedendo constantemente. Essa é a questão da felicidade. Então, quando a gente casa, a gente vai aprender a ceder. Homem é bagunceiro demais, dá conta, com raras exceções, né? É só você seguir o trilho, o rastro da roupa, onde a gente vai deixando por dentro da casa. Caiu uma gota de água no chão. Como eu sei. A esposa já abriga, o homem mais relaxado. Mas vão nos educando que nós vamos dizer assim, nos domesticando, né? E aí a gente vai se adequando dentro de cada vida. Então, noivas, não briguem com seus maridos por causa disso. Maridos, tenham paciência com suas esposas, né? Dentro desse sentido, e que tudo vai dar certo. Tudo é uma questão de se encaixar. Tudo é uma questão das engrenagens começarem a andar juntas, e a vida de vocês com certeza tem tudo para ser um sucesso. Aê. E é isso. Nós temos agora um presente para entregar para vocês. É uma lembrancinha de agradecimento pela participação nesse episódio junto com a gente. E para quem está assistindo ou ouvindo onde estiver e quiser participar de um sorteio, nós vamos estar postando depois no Instagram o dia. Mas quem quiser também ganhar uma caixinha dessa com itens personalizados de casamento, que a gente está chamando de Bride Box, que é como se fosse uma caixa da noiva. Bem... É só comentar aqui no Instagram a seguinte frase: planejando e economizando, tudo dá certo. Nós vamos postar ainda a data do sorteio, mas vamos sortear alguém para também ganhar uma caixa especial como essa. E quero agradecer os dois por terem topado. A gente pensou com muita sabedoria, eu acho, Deus deu pra gente, para as pessoas que iriam participar conosco desses episódios, que são, assim, os primeiros, e já trazendo muitas respostas para os noivos que vão estar ouvindo, que o nosso público é eles, ajudar eles, dar mais ênfase nesse momento que é a fase de organizar o casamento. Então a gente escolheu vocês, teve uma tarde de conversa, eu e a Ludmilla, quem nós vamos chamar, e escolhemos vocês, e fico muito feliz que vocês aceitaram e estão aqui hoje junto com a gente. Então, muito obrigada. E agradeço
agradeço aí a confiança, né, depositada na gente, né? Fico muito grata pelo convite. Também. E me coloco à disposição. A hora que precisar, é só a gente se organizar. Vocês viram que minha agenda é doida, a gente tava conversando, eu tava lá Todos, em Augustinópolis, né? Vamos conversar, eu tava lá em São Paulo, na feira. Cada um num lugar completamente diferente. Lud, estou exatamente dentro do metrô. No metrô. Deixa eu guardar o celular aqui. Inclusive, né? No metrô. Ai, gente, em São Paulo, né? Isso. Complicado. Mas é bem isso mesmo, a Aline falou, real, a gente escolheu assim a dedo. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é algo assim tão inédito, porque o próprio nome já diz, né? É um ambiente para as noivas, para os noivos, para falar de casamento. Então, a gente vê que eles sentem essa necessidade, porque às vezes nem sempre no ciclo ali de convivência deles vão ter pessoas o tempo inteiro ouvindo. E quando eles estão noivos, eles vivem esse momento. As noivas, principalmente, elas querem falar disso o tempo inteiro. E aí são questões, né, que são importantes, que às vezes só a gente ali na parte de assessoria vivencia, percebe, e eles próprios às vezes nem compartilham com pessoas próximas, que eles estão tendo essas dificuldades, né, com as finanças e tal. Então algo que a gente pensou tem que ser no início, porque é ali o planejamento, é o início, é uma dor latente deles, então a gente tem que falar sobre esse assunto. E tudo começa com planejamento. Exato. Glória a Deus, amém. Então é isso, vamos entregar. Obrigado. Pra vocês. Pega a sua. Oxi, espero que gostem, apenas Sentada. Avisaram. Obrigada por Muito lembrar. Obrigada, mimo para Obrigado. vocês guardarem de recordação. Nós estamos lindo. começando esse podcast, esse é o segundo episódio, mas em breve vai ser conhecido nacionalmente. Então, quando a gente tiver muito famoso, porque não tem podcast falando de casamento no Brasil, né? Vamos ter o nosso, que é extremamente focado com especialistas e noivas conversando. Então, quando a gente estiver ali super famosos nacionalmente, vocês vão ter um item para poder falar. Eu participei do podcast. Isso, essa é realmente uma marca. E vamos registrar o nome. Vamos. Vamos registrar o nome. Vamos. Outra oportunidade também de registrar é que a gente tem aqui aí o print, que é um totem fotográfico. Não sei se você conhece, Walter. A gente leva elas para os eventos, que lá é a foto instantânea durante o evento. E a gente tinha que ter aqui também para registrar esse momento, vocês levarem a fotinha de lembrança desse momento. A gente vai fazer aqui agora, na hora que a gente encerrar o programa, o episódio. Então a gente vai encerrar aqui. Não deixem de comentar para poder participarem do sorteio. Já vamos agradecer os nossos participantes e vamos fazer as nossas fotos lá na YouPrint. Vocês podem acompanhar pelo Instagram depois. Isso, obrigada, gente. Até o próximo episódio, então. Até mais. Obrigado.